E eles fizeram. E quando eu vou mais profundo, lá quando nós entramos em 2 de Samuel, capítulo 6, a Bíblia também fala algo interessante sobre objetos. Estamos a falar de objetos consagrados. Estamos a falar acerca da arca. Quando Davi foi levar a arca lá para Jerusalém, o que acontece? Havia um jovem chamado Uza. Esse jovem chamado Uza, ele, enquanto estavam a transportar a arca para a casa de Abinadab, o que acontece? A arca, ela queria cair. E Uza tenta segurar a arca, enquanto a arca deveria somente ser segurada com os sacerdotes. E Uza, ele não era um sacerdote. O que acontece? A intenção de Uza queria proteger a arca para a arca não cair. Mas a coisa que acontece, quando Uza tenta segurar na arca, ele morre, Deus devora ele naquele lugar. Então até Davi, ele fica indignado por aquilo que aconteceu. Mas por que aconteceu isso na verdade? É porque a arca era uma coisa consagrada, era um objeto consagrado somente a Deus. E ele tentou segurar para dizer que aquela coisa era consagrada a Deus e somente os sacerdotes, eles podiam tocar na arca. Mas Uza, ele interviu de uma maneira, estou a defender a arca, porque a arca representa a presença de Deus. E ele tentava segurar. E aí mesmo estamos a ver a Bíblia quando relata lá no versículo 10 do capítulo 16 de 2 de Samuel. E Uza, ele perde a vida. Por quê? Por causa de tocar nos objetos consagrados. Gostaria de ir mais além. Não sei se posso prosseguir. Tenha bondade, certo, eu vou continuar. Quando nós também aprofundamos mais nas escrituras, vamos lá para o Daniel capítulo 5. O Daniel capítulo 5, havia um homem chamado Belsazar, o qual o homem substituiu o Nabucodonosor naquele lugar. Então ele estava lá a gozar no seu palácio e depois mandou os servos para que pudessem levar os utensílios da casa do Senhor. Quando levaram, escuta, isso é muito interessante, quando mandou os seus servos para irem levar os utensílios da casa do Senhor para beber, para curtir, para se divertir nas baladas dele. E aí acontece algo extraordinário. A minha Bíblia, não sei a sua, mas a minha Bíblia me diz que apareceu uma mão sobre a parede onde escreveu Mene, Mene, Tekel, Uparsi. E naquele momento que houve aquela escrita que queria dizer que foi dividido o seu reino entre Persa e Medos. E aí mesmo estamos a ver que por causa de tocar nos utensílios da casa do Senhor, utensílios que foram consagrados, objetos, não sei se era copo, era prato, era panela, era o quê, mas eram coisas que foram consagrados a Deus. E os homens debuxaram, levaram, utilizaram aquilo que já pertencia ao templo do Senhor. E a minha Bíblia diz algo muito interessante, acerca de Belsazar. Diz que a perna dele, os joelhos, batiam um ao outro, os ossos deles ardiam, entravam em confusões por causa daquilo que ele fez nos utensílios da casa do Senhor. Então, há utensílios que pertencem a Deus, que são consagrados a Deus, mas há outros utensílios que pertencem a um outro lado, que talvez ao andar vamos ter que falar. Qual é o outro lado? Qual é o outro lado? Pode dizer, pode dizer. Certo, continuando, como o Cacá disse, tem que continuar, não é? Há certos utensílios que eu estava a falar sobre a arca, que era para Deus. Há certos utensílios que nós consagramos para o mal, para destruir uma certa pessoa. Eu creio que nessas chuvas que estão a haver agora, há certas coisas que foram desenterradas pelas chuvas, que talvez as famílias encontraram lá certos bonecos com agulhas, encontraram algumas coisas lá. Então há certas pessoas que usam objetos para um lado negativo. Por exemplo, nós sabemos, nós todos que estamos aqui, que há certas pessoas que usam objetos... Quais pessoas, essas? Quais pessoas? Pessoas mesmo, deixa eu aprofundar mais um pouco, Cacá. Há certas pessoas que usam certos objetos para conquistar as outras pessoas. Usam, mordem alguma coisa, andam a hipnotizar as outras pessoas. De onde é que traz essas coisas? Pode ser palitos a um lado. De onde vem? De onde vem essas coisas? Certo, nós quando entramos... Falou também de bonecos. São coisas muito continua. pesadas, não é? Continua. Não, espera, pastor. Eu quero falar primeiro da fonte, não é? Exato, da fonte. Vamos falar da fonte. Nós sabemos que existe
um lado mau que pertence ao diabo, não é isso? Exato. Aquele que foi expulso de lá do céu. Existe um outro lado também, que é o lado que é de Deus. Então existe o mundo das trevas que pertence ao diabo, existe o mundo da luz que pertence a Deus. Então aqui nós encontramos duas questões as quais acontecem, que há certa parte que pertence ao diabo, há certa coisa que pertence a Deus. Então neste mundo em que nós estamos a viver, há certas pessoas que pertencem a um lado do diabo e há certas pessoas que pertencem a um lado negativo. O pastor estava a dizer algo muito interessante acerca de que é o outro lado dos curandeiros, não é isso? Exato. Aí eu gostaria um pouco também de falar acerca dos curandeiros, porque eu cresci sabendo que curandeiro é aquele que usa medicamentos tradicionais. Esse chama-se curandeiro, que usa ervas. Então, aquele que usa ou agulhas ou uma boneca para amaldiçoar uma outra pessoa, esse aí já é feiticeiro. Curandeiro original, ele não usa para enfeitiçar outra pessoa, para trazer doença a uma outra pessoa. Exato. Ele não faz isso. Quem faz isso é o feiticeiro. Então os feiticeiros são eles que usam esses amuletos para prejudicar as outras pessoas. Muito Amém. bem, obrigado, evangelista Waka. Eu disse bem, vocês vão aprender de uma forma extraordinária nesta primeira edição da semana. Dando Mexeu o continuidade. cacá esse. Ih, Ok, dando vamos. aqui continuidade.